para as pessoas enriquecerem, para as empresas serem construídas, para os negócios virarem impérios gigantescos. Eles começaram com uma ideia e essa ideia tinha que ser vendida. Para se criar, se fazer dinheiro, algo precisa ser vendido. E para esse algo precisa ser vendido, alguém tem que vendê-lo. Só que toda vez que você vende algo, você pode exigir sua parte. Então, aquele que se menospreza, aquele que acha que vendedor não é uma profissão. Olá pessoal, bom dia a todos, né? Aqui nós somos o JJCast, o nosso podcast ótico, feito com pessoas reais. E aí, Johnny, como é que tá? Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Mais um episódio. Estamos a manhã inteira aqui trocando ideia. Estamos aqui a manhã inteira pensando em como trazer mais conteúdo, em como trazer conteúdo relevante para todos os níveis de pessoas do nosso segmento. Exato. Essa semana veio algumas dúvidas, veio algumas pessoas, né, fazer uns comentários assim: eu queria fazer um curso assim, um pouquinho mais básico até do que vocês ensinam, né, para ver se a gente capta primeiro o feijão com arroz cru, assim, da ótica ainda, aquele mais básico do básico, certo, para que eles consigam, às vezes, entender alguns jargões que a gente utiliza aqui, alguns jargões que para nós é um feijãozinho com arroz, sim, mas que a gente percebe que muitas pessoas ainda entraram de paraquedas no nosso segmento. Muitas vezes o nosso básico, né, que deveria ser conhecido, o básico do o que é uma miopia, o que é uma hipermetropia, para nós é básico do básico, porém é o básico de nós que temos 25 anos. Sim. Que lidamos isso o dia todo, né? Muitas vezes no celular, muitas vezes no ao vivo, né? Muitas vezes explicando para as pessoas dentro do próprio consultório o que é uma miopia, e a pessoa usa óculos há 20 anos, né? E muitas vezes não pegou um profissional que pudesse explicar para ela o que ela tinha, né? Perfeito. E que muitas vezes ela associa uma miopia a uma doença. E particularmente isso não é uma doença, isso é um vício de refração. É uma parte física que está inadequada na situação, né? No olho da pessoa. Seja ela uma miopia por curvatura, uma miopia por comprimento axial, né? Que é o tamanho do olho. Claro que hoje existem outras miopias, né? Funcional, entre tantas outras que produzem miopia, né? Então a gente está pensando em fazer alguns vídeos que fossem mais básicos, né? Como o Johnny estava comentando, a maneira de ler uma receita, né? Eu até anotei aqui, ó. O Johnny estava falando, né? De ler uma receita. Aí eu fui um pouquinho mais longe, ele perguntei para ele, né? Mas você vai ler uma receita e baseado no quê? Qual é a dúvida da leitura da receita? Às vezes você pode pensar assim, né? Mas eu tenho uma dúvida de olhar ali os números e os sinais e não saber o que é. Tá, mas a leitura é não saber o que é. Os números sim, você sabe o que está escrito. Mas para que servem aqueles números? Né? Então, baseado numa lente, baseado no que o paciente vai ter de resultado ao colocar aquele óculos, né? Ou baseado na patologia, aliás, no vício de refração, né? Que ele tem. O que aqueles números condizem com o que ele sente no dia a dia a respeito dele, que é essa parte que as pessoas ligam à patologia. Eu não uso óculos, eu sou doente dos olhos. Não, na verdade não. Né? Você tem... eu tenho uma catarata, então isso Exato. É uma catarata? É uma falta de compensação, né? No caso. E é isso que a gente estava conversando. Então a gente vai produzir vídeos mais simples, digamos assim, de como as pessoas entendem. Até para o usuário final que nos segue. Porque a gente não tem só pessoas do ramo. Vamos pensar aqui uma situação que a gente conversa muito. O problema não está nem naquilo que o paciente ou o cliente que compra o óculos tem. O problema no profissional da ótica é quando ele recebe a pergunta. Quando ele recebe a pergunta, mas isso que eu tenho é uma catarata? Por exemplo, o cara tem uma miopia para longe. Ou ele tem um pitirígio no olhinho. Mas isso é uma catarata? E se você, profissional da ótica, vendedor, acabou de entrar de paraquedas na loja, não souber explicar a mínima diferença que é uma situação e outra, aonde acomete cada probleminha desse,
o cliente final que comprou o óculos vai ficar um pouco inseguro. Eu vou dizer um pouco, mas né, ele vai ficar muito inseguro em ter comprado com você, ou se ele vai comprar com você aí na loja, se ele vai tomar essa decisão, porque nenhum ser humano compra de quem ele não confia. Ah, sim, sem dúvida. Então, e quando as pessoas sentam na nossa frente, a gente atendendo uma pessoa completamente desconfiada dentro do consultório, Ah, eu vou contar essa história. né? Uhum. O que as pessoas, elas têm traumas, e esses traumas são de más experiências. Uhum. Então, o profissional da ótica, o vendedor, você que acabou de entrar, né, no ramo de ótica de paraquedas, às vezes está se sentindo perdido dentro da loja. Às Não vezes até acuado, né? não sabe por onde começar, não sabe o que perguntar, não sabe nada. Então a gente vai começar a te ajudar de uma maneira muito sutil, simples, para como você deve dar teus passos dentro da loja nos primeiros aspectos de conhecimento, né? O que eu tenho que me focar primeiro, né? Como eu devo abordar os clientes que entram? O que eu devo dizer para eles? Né? Como eu devo fazê-los se sentir confortáveis dentro da loja, sabendo que ali é um ambiente que tem pessoas que estão preocupadas com ele. Né? São detalhes simples, Sim. mas que fazem uma diferença gigantesca na conquista deste cliente. E muitas vezes as pessoas saem já do profissional de saúde que atendeu ele, seja um oftalmologista, seja um optometrista, e eu vou até um pouquinho mais longe. Às vezes essa pessoa já tinha uma receita dentro da bolsa, certo? E ela foi em outro profissional, foi lá no cardiologista, foi lá no endocrinologista e recebeu uma notícia que não é muito agradável, certo? E daí ela estava com a receita de óculos na bolsa e foi até uma ótica, né? Então chegou lá na ótica, a pessoa precisa desvendar, né? E mostrar muitas vezes que o óculos vai fazer diferença na vida dela, não só na maneira de enxergar, não só na maneira de ver o mundo, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de qualidade de vida, mas o óculos vai te trazer qualidade de vida. Mude essa visão, qualidade de vida. Todo mundo gosta de qualidade de vida, mas o que um óculos pode trazer de benefícios com qualidade de vida para uma pessoa? Vai fazer com que ela veja melhor, isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo, né? Então, digamos assim, quando eu tô atendendo no consultório e eu pergunto para a pessoa assim, como é que tá? Me conta um pouquinho sobre a sua visão. Essa é uma pergunta que eu faço já na anamnese. Qual é o motivo de você estar aqui? Porque quando eu pergunto para a pessoa, qual é a tua dificuldade? Ela vai dizer, de longe. Ou ela vai dizer, de perto. E quando eu mudo a minha pergunta e falo para ela, me fala um pouquinho sobre a sua visão, ela vai ter que rebuscar em como está a visão dela no dia a dia. Eu tenho uma dificuldade para ler, eu tenho uma dificuldade para perto. Porém, quando eu levanto os olhos, também essa dificuldade se acumula. Então, algumas hipóteses diagnósticas já começam a surgir na minha cabeça. Quanto tempo ela faz a visão, quanto tempo ela fica olhando para perto. Quando ela levanta os olhos e vai olhar para a gente chama mirada de olhar, né? Posição primária de mirada, que é a parte de longe. Então, o que está acontecendo no dia a dia daquela pessoa quando ela está me respondendo? Eu já vou formulando algumas hipóteses diagnósticas. Porém, ela precisa startar isso, né? E aí o que acontece? Acontece que essas pessoas, elas nos rebuscam dependendo do tipo de pergunta, do tipo de reação que as pessoas têm, né? Então isso tudo faz diferença. Cara, pegando o teu gancho, poxa, será que a pessoa entende essa questão da patologia, da diferença que vai acontecer na vida da pessoa se ela não estiver bem de saúde, a qualidade de vida, esse conjunto de fatores? O que eu gosto de explicar para quem está começando e como ela deve utilizar isso? Se a gente pensar em qualidade de vida relacionado à visão, se a pessoa não tem visão, honestamente, alguém acha que ela vai ter 100% de qualidade de vida? Enxergando mal? Não vai ter. Ponto. Isso é óbvio, é lógico. Agora, quando a gente fala com a tua visão em dia, o teu óculos perfeito, teu óculos em ordem,
você vai ter mais qualidade de vida. Por quê? Porque tudo aquilo que ela for fazer no dia a dia dela, ela vai ter o desempenho dela 100% em cada tarefa. Seja trabalhando, seja estudando, seja em casa, seja numa atividade física. Se ela está enxergando 100%, ela tem qualidade de vida porque o desempenho dela está 100%. Ela vai ter mais precisão, por exemplo, numa leitura, ela não vai ter sono ao ler, né? Então ela vai ter mais raciocínio, porque quando você está lendo, quando você não consegue ler, quando você começa a forçar para ler, tu passa a não prestar atenção na leitura, na interpretação do que você está fazendo. De foco. Entendeu? Então você começa, você fala, daqui a pouco você tá, deixa isso aqui para lá, eu não vou ver, não sei o que, não sei o que. Além do mais, o que acontece? Tu deixa de ler um livro que você poderia ser mais produtivo, um manual de uma máquina que você adquiriu. Pô, agora eu não consigo ler, o que eu deveria fazer? Tu acaba fazendo, por exemplo, vou dar um exemplo de um rapaz que nos fez um concerto aqui. Ele comprou uma máquina que lixa a parede, mas que já aspira. Então, existe um manual daquela máquina. Então, se ele não consegue ler aquilo, ele vai trabalhar com o básico do básico. Agora, às vezes, ele tem recursos melhores numa máquina onde ele não conseguiu ler e não desenvolveu aquela habilidade que a máquina produzia para ele. Até pegar o teu gancho, perguntar para vocês. E se vocês tiverem algum desses desconfortos, escreve aqui para nós. Eu tenho. Eu sou um cara que, como que eu gosto de aprender? Ouvindo. Uhum. Porque quando eu vou ler, 3 minutos eu tô com sono. Já troco a linha de cima pela linha de baixo e já começa a dar uma nuvem na frente dos meus olhos. Se eu coloco o meu óculos, isso melhora. Diminui muito essa sensação. Mas o meu grau é baixo. Uhum. Tem um astigmatismo. Um pouquinho de hipermetropia. Mas veja que por menor que seja a correção, em termos de números é pequena. Mas em termos de... sensibilidade. Em termos de córtex cerebral, de visão, de qualidade, é gigante. Então, aqueles que têm essa mesma sensação, esse mesmo desconforto, escreve aqui para nós. Eu tenho. Por quê? Porque isso está relacionado muito com a visão. Está relacionado com a visão. E a visão, no nosso caso, ela que nos ensina. Ela quem traz a informação para dentro de nós. Se eu leio, a informação entra. Se eu não leio, ela não entra. Aí eu preciso ouvir. Então eu gosto de ouvir meus audiobooks. Pego o mesmo livro, coloco em audiobook, estou viajando, estou ouvindo. Aí eu presto mais atenção. Se eu não entendi muito bem, volto um pouquinho e escuto novamente. Mas a visão em si, que é o que a maioria das pessoas gosta, pegar um livro, ler, fazer suas tarefas, suas atividades, é a base inicial. Então, percebam, qualidade de vida está muito interligado com a visão. E isso é um argumento que eu percebo que, olha, 1% das pessoas utilizam qualidade de vida com visão. Sim. Utilizam muito pouco isso e quando você mexe nessa parte do cliente, fala, pois é, né? Mas eu chego ao final do meu dia, eu tô muito estressado, tô com dor de cabeça, parece que passou um caminhão por cima de mim. Às vezes está ligado com o excesso do esforço que ela fez na visão dela, porque tá sem o óculos, ou o óculos está mal corrigido, o óculos está todo arranhado. Então, percebam, né, essa questão da importância de falar de qualidade de vida direcionando para o dia a dia da pessoa. Né? A pessoa vai perceber, puxa, realmente eu preciso fazer esse óculos, ou preciso fazer um óculos melhor para ter uma qualidade de vida também melhor. Né? Ah, sim, com certeza. Inclusive, a gente estava conversando a respeito de assuntos que poderiam gerar novos vídeos. Quero pedir para vocês, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas aí nos próximos stories e deixa ali o assunto que mais te interessa, ou o assunto que você tenha mais dificuldade, ou se você não quer escrever na caixinha de perguntas, manda um direct pra gente. Lá, a agência de marketing vai mandar para nós, a gente vai produzir um vídeo exclusivamente para você. Manda ali, a gente vai fazer com que a gente consiga desvendar. A gente não sabe tudo, na verdade, né? Mas, ao longo do tempo, a gente vai evoluindo junto com vocês e vai fazendo com que tanto vocês aprendam, quanto a gente mexa, muitas vezes, na caixinha de poeira que estava guardada lá dentro do nosso cérebro. E a sua dúvida pode ser a dúvida de milhares de outras pessoas. Então, você não vai só contribuir consigo mesmo, mas com muitas pessoas que às vezes têm a mesma dificuldade, a mesma dúvida, a mesma vergonha de perguntar sobre aquilo, né? Como
Gente, como milhares de outras pessoas também, como nós aqui, temos muitas dúvidas e a gente vai correndo atrás para tentar aprender. Muitas vezes a gente... esse canal aqui de ótica é legal, tô aprendendo bastante com eles, eles são muito proativos, eles respondem a gente, isso tudo. E entendam que uma coisa assim, a gente vai evoluindo junto. Às vezes a gente precisa vencer a barreira do medo de perguntar. Muitas vezes você está pensando, mas eu tenho vergonha de perguntar, eu tenho medo, o que eles vão pensar. Esqueça tudo isso. Porque muitas vezes você vai contribuir com a gente, fazendo com que a próxima pessoa que tinha lá o medo, mesmo medo que você, vai perguntar e vai ser respondida. Então imagine que a gente está no mesmo mundo e que muitas vezes a tua pergunta vai evoluir outras pessoas. E é por isso que o nosso podcast foi feito e é feito de pessoas reais. Por quê? Porque as pessoas reais têm medo, as pessoas reais têm barreiras, têm limitações. Então, imaginem a gente que faz esse podcast. Você acha que a gente não tem medo? Claro que tem. A gente tem que ter coragem, tem que ter peito, mas vai com medo mesmo, entende? Eu mesmo posso falar para vocês. Há muito tempo atrás eu comecei a fazer alguns vídeos e tal, porém existiram pessoas as quais eu confiava, as quais eu tinha admiração e tal. Falei assim, nossa, que diferente, que estranho. Eu senti vergonha. E por muitos anos eu fiquei limitado. Muitos anos limitado a colocar um fone, colocar um microfone, olhar para uma câmera e fazer um vídeo. Eu fiquei limitado. Hoje não. Hoje, se as pessoas tirarem sarro de mim ou alguma coisa relacionada a isso, eu sei que aquela pessoa não é o meu público. O meu público são vocês, que curtem os vídeos, que compartilham, que mandam para as pessoas, que olham para o vídeo e falam assim, olha que legal, aquele cara passou a mesma coisa que eu. Ele tem dificuldade também, ele tem medo, ele tem vergonha, né? Por isso que eu falo que são pessoas reais. E esse é o nosso jargão, de mostrar que aqui são duas pessoas que têm medo, que têm vergonha, mas que já superaram muitos. Mas ainda temos. E eu acredito que vamos adquirir mais ainda. Só que esse momento já passou. E esse momento, o combustível que faz eu estar em um sábado de manhã, gravando vídeo com o Johnny, trocando ideia com ele, perguntando para vocês, é a evolução de vocês. Inclusive, quero ler o que eu escrevi aqui na minha agendinha sobre o podcast, sobre o que eu penso a respeito, que aqui devem sempre surgir ideias para que possamos evoluir juntos. Nós, como apresentadores, e nossos ouvintes, fazendo do JJCast referência de aprendizado e conquistas para todo sempre. Por que é que eu falo para todo sempre? Porque sempre que alguém nos buscar, sempre que alguém direcionar para nós alguma pergunta, vai fazer tanto eu evoluir, quanto o meu brother aqui evoluir. E nós que somos os apresentadores, a gente sempre vai passar por experiências diferentes. Eu falo que a gente é o maior aproveitador disso. Por quê? Porque vocês que estão nos ouvindo mandam uma pergunta. E a gente recebe todas as perguntas. E nem todos os nossos seguidores recebem todas as perguntas. Então a gente é o maior... o que ganha mais com isso. Que ganha mais intelectualmente. Porque muitas vezes as experiências que nós passamos, vocês não passaram. E as que vocês passaram, pode ter 1 ano de ótica, 6 meses, 30 dias, 15 minutos de ótica. 15 minutos. Vocês já passaram a experiência que nós, com 20 e tantos anos de ótica, nunca passamos. Entende? Então é isso que faz desse programa, desse JJCast, que eu falo que é o podcast ótico, né? Que tem uma vertente de evoluir as pessoas, que tem uma vertente de fazer com que as pessoas olhem para cá e digam, pô, esses caras aí estão fazendo uma coisa legal, vamos ajudar. Inclusive, curtam, compartilhem nas suas redes sociais, nos ajudem a fortalecer esse canal, que surgiu como uma área de lazer, uma válvula de escape para mim e para o meu amigo, que a gente basicamente só trabalha, e isso aqui surgiu como um lazer e está se tornando cada vez maior, né? A gente convida as pessoas aceitam. Imagina que louco isso. Loucura, né? Né? A gente fala para uma pessoa, pá, que legal. Cara, era isso que eu queria fazer. Entende? Então, essas coisas fazem com que seja nosso combustível. A evolução de vocês, cada comentário em algum vídeo, uma curtida, uma pessoa lá distante de uma cidadezinha do interior, olhando o nosso vídeo e fala, que legal, esses caras estão bem. Entende? Então, assim, a gente fica bem
recebendo o combustível de vocês. É mais ou menos isso, né, Johnny? Falou tudo. Falou tudo. Na verdade, unindo isso e complementando, nosso desejo, mais árduo, era fazer vídeo. E fazer vídeo, e fazer vídeo, e compra equipamento de câmera e monta um estúdiozinho lá que a gente tinha na outra sala. Sim. E olha pra câmera, e agora? Fala por 30 segundos. Nossa, que porcaria que ficou isso. Vai olhar, nossa, tô com a cara toda torta. Nosso julgamento se baseava no que nós achávamos de nós mesmos. Era um espelho, né? Era um espelho. E eu digo pra quem estiver nos ouvindo que tenha vontade de fazer vídeo, falar sobre sua loja, falar sobre os teus clientes, conversar com eles, falar com o seu público, trazer eles de alguma maneira, ser divertido, falar um tema que você percebe que na tua loja o pessoal fala muito e que você quer levar informação disso para atingir mais pessoas. Esquece você. Diz o que você tem que dizer. Passe a mensagem. Passe tua mensagem. Esquece o julgamento se vão achar nós bonito, feio, gordo, magro. Não muda nada. Sabe por que não muda nada? Porque não vai mudar nada. Não vai. A opinião daquela pessoa, não importa qual seja, é dela. O julgamento é dela. Não vai lhe alterar em nada. Depois que a gente amadureceu isso, aos pouquinhos aqui no JJCast fazendo isso, Foi mesmo? mudou completamente. Eu falo, se sair certo, saiu. Se não saiu 100% melhor da próxima vez, observo. Fazer uma autoanálise é importante. Em tudo que a gente faz na vida. Porque é na autoanálise que a gente evolui, gente. É na autoanálise, putz, eu errei ali. Ali eu vou ajustar numa próxima vez, vou me controlar um pouquinho mais. Se a gente... Não existe ser humano para fazer a gente evoluir mais do que nós mesmos. Sim. Se a gente não quiser evoluir, ótimo, a gente não vai evoluir. Pode vir o Papa do universo dizer, você vai evoluir, vai fazer isso, isso e aquilo. Não tô afim. Vai continuar onde está, ou vai ficar pior. Então tudo na vida, se as pessoas entenderem que só depende delas, esquece o julgamento dos outros, faça por você. Evolua por você, um passinho, 1% por dia. 1% por dia é uma atitude diferente, um pouquinho diferente por dia. É um sorriso diferente por dia para um cliente, é um bom dia diferente, é um aperto de mão diferente, é uma limpeza num óculos a mais por dia, sabe? É uma atenção diferente para um cliente por dia, é uma cortesia a mais por dia para um cliente. E isso tudo vai somando. Quando você menos perceber, você evoluiu 200%. Eu comparo isso a uma academia, né? Por exemplo, quando a gente está na semana de Tuporanga, né, lá de Rio do Sul, que a gente fica uma semana lá. Tanto é que eu pago a academia lá. Não pago perto da minha casa, né? Tem dia que eu vou na força do ódio. Mas eu sei que aquilo é necessário. Sim. Entende? Assim como é necessário a gente aprender, a gente evoluir. E muitas vezes isso que a gente está falando para algumas pessoas parece ridículo. E daí elas preferem gastar o tempo delas vendo meme, vendo lá um vídeo de pegadinha, né? Um vídeo de qualquer outra coisa. Mas se você olhar no fundo do nosso vídeo, a gente quer que você evolua, né? Seja evolua no sentido de ser livre, de pensar, de agir. Nós recebemos uma outra convidada aqui, que ela falou, eu não sei como é que eu evoluo, eu sou sempre do contra. Mas ser do contra é evoluir. Questionar, né? Entende? Quando você é do contra, você questiona uma parte daquilo que a pessoa falou, né? Ser do contra não é eu gosto de azul, não, eu gosto de verde. Não, por que tu gosta de azul? Isso pode ser uma maneira de ser do contra, né? Então, assim, questionando, posso gostar do azul também, né? Então, muitas vezes a gente não vê a evolução na mesma velocidade que a gente deseja. Mas é na nossa velocidade que cada um faz. E você é escravo daquilo que tu faz todo dia. Essa é a verdade. A palavra da moda, né? Se tu procrastina todo dia, tu é escravo disso, né? Fala do meu amigo aqui, ó, que trocamos de videomaker agora. Agora temos o Marlon, né? O Marlon era esse minguinho aqui, ó. Agora o bicho tá virado nesse polegar aqui, ó. Tá monstrão agora. Agora tá virado num... Por quê? Por quê? Dedicação, disciplina. Vai lá. Você acha que é gostoso levantar o ferro aqui no supino? Não é gostoso de levantar o ferro. É gostoso de ver o músculo. O resultado é gostoso. O processo é trabalhoso, o resultado é gostoso.
E é isso que a gente faz. Seja no emagrecimento, seja na nossa evolução intelectual. Por exemplo, eu tô lendo um livro que eu vi no story de uma pessoa que eu sigo. E eu achei interessante uma pergunta que tinha naquele story. E aí eu perguntei o nome do livro, a pessoa me disse. E eu tô lendo esse livro. E eu gosto de ler livro de uma forma diferente. Eu pego o livro e coloco uma agendinha do lado e vou lendo. Conforme as ideias vão surgindo na minha cabeça, eu vou escrevendo do lado. Por mais idiotas que elas sejam. Eu sei que tem muitas coisas que eu penso que são idiotas pra mim. Às vezes pra ele não é. Às vezes pro meu amigo lá não é. Então, eu vou escrevendo. E eu me dedico nisso. Eu preciso de silêncio, eu paro as minhas coisas. Então eu faço, eu tenho disciplina para ler e para construir as minhas ideias. E às vezes as minhas ideias dão frutos, assim como as ideias de vocês podem dar frutos. Então gastem o seu tempo, que o meu tempo, o tempo dele, é todo mundo igual. O que você faz com o teu tempo direciona o teu futuro. Né, Johnny? Com certeza. Na verdade, o foco em tudo que a gente faz vai nos levar a alguma direção. Então, você tem a facilidade de anota as ideias para não esquecer. Eu pego o celular, às vezes gravo até em áudio se eu estou dirigindo, para depois eu relembrar aquilo que eu falei, porque era muito importante. E vem milhares de ideias mirabolantes, né? Uhum. E vem ideias de construir coisas totalmente novas que ninguém tem para o nosso segmento. Só que tudo tem que partir de uma ideia. Um dia pode haver a possibilidade de colocá-las em prática. Então, às vezes, você que às vezes pensa numa ideia muito louca, anote ela. Uhum. Hoje ela é muito louca, talvez não dê para colocar em prática. Mas quem sabe daqui 5 anos, daqui 10 anos, você coloca em prática aquilo que ninguém colocou ainda. Né? Então tem várias coisas que a gente pode fazer hoje que vão render frutos daqui a alguns anos. Tu já pensou se Thomas Edison tivesse um celular na mão e começasse a ver meme? Tu acha que nós teríamos iluminação? Luz. Não teríamos. Porque o tempo dele estaria focado exatamente na bobagem. Em dar risada. Exatamente. Não em construir alguma coisa para a humanidade. Exato. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas ele não acertou na primeira vez. Beleza, e o que você acertou na primeira vez, Ronaldinho? Você é o cara. Você acertou na primeira. Top? Até o Ronaldinho rolou em cima da bola. Sabe? Ai, que muitas vezes o julgamento vem antes da construção. E muitas vezes as pessoas que constroem, verdadeiramente falando, as pessoas que fazem diferença no mundo não estão nem aí pro teu julgamento. Nem aí. Porque honestamente, se a gente fosse pensar em algum julgamento errado, a gente recebe críticas por aqui, pelo nosso programa, pelo podcast. Vocês acham que não? Mas a gente não dá bola, porque este não é o nosso público. Este público que nos fortalece são vocês, que mandam para os amigos. Olha que legal que esses caras estão falando. Entende? Então, construam um público para vocês dentro da ótica de vocês. Seja uma ótica popular, que vende com preços abaixo da linha do mercado. A gente é conhecido por ter um grande movimento, por ser uma oferta boa de lente barata com uma armação barata. Converse com o teu público, construa algo. Ou às vezes você tem uma ótica luxuosa, Exato. certo? E você vai fazer alguns stories, né, com vídeos. Eu mesmo, esses tempos atrás, uma amiga minha abriu uma ótica lá no Alegrete, a Adeline, e ela postava foto das armações. E eu falei pra ela um dia, mandei uma mensagenzinha ali no direct, vou contar pra vocês. Eu falei assim, eu não vou curtir as tuas coisas enquanto você não colocar um óculos no rosto e fizer um vídeo. Aí eu vou começar a curtir, porque as pessoas não querem o óculos. As pessoas querem o resultado que o óculos traz. Então coloque o óculos e fale como você se sente. Olha que linha bonita, olha que bacana essa cor, olha como essas lentes fazem diferença. E ela começou. Tinha vergonha, mas eu incentivei. Olha que bacana seu primeiro vídeo. Hoje ela corre, ela faz exercício físico, atividade, ela posta tudo lá. Acho muito bacana. Ela conversa com o público dela através de vídeo. E isso constrói uma autoridade que vocês não imaginam que construa. Então, eu peço para vocês, façam. Vai sair ruim no primeiro. Vocês acham que a gente tá gravando aqui essa é a primeira gravação? Não.
te grava vários e vários e vários. O que ficou menos ruim é o que vocês recebem. É mais ou menos isso. Na verdade, a gente vai aprimorando. E o aprimoramento vem do quanto eu me sinto livre. Perfeito. O quanto eu fico desapegado. E ó, tem duas correlações aí que a gente já pode fazer um gancho para venda. A partir do momento que você domina o conhecimento de venda, que você domina cada cliente que vai entrar, você sabe como você vai lidar do início ao fim com ele, você se desapega da venda. Olha que interessante. Da mesma forma que a gente, quando sabe o que vai conversar aqui e vamos dar o nosso melhor em cima de cada assunto que a gente entra, independente se a visão do outro é diferente, se ele não gosta disso, se ele discorda, se ele não discorda, ótimo, tá tudo bem. É a sua visão, a sua opinião e eu respeito ela. E o que eu vou fazer é dar a minha visão, a minha opinião sobre cada assunto, sobre cada situação, que a gente entre num tema específico, porque eu passo as minhas experiências, sejam elas certas, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Mas eu vou dar as minhas. E esse é o objetivo disso aqui. O objetivo disso aqui não é dizer nós somos os melhores e vocês têm que obedecer o que a gente fala. De jeito nenhum. Nunca foi essa a ideia. A ideia é nós expor o que a gente sabe. Compartilhar as experiências. Talvez a gente ajude alguém. E esse ato de sentir que alguém vai ser ajudado, para nós é a satisfação de estar fazendo isso aqui. Isso aqui não é por dinheiro. Nunca foi por dinheiro. A gente tirou do nosso bolso para montar um cantinho pra gente se divertir. E isso aqui pra nós é diversão, gente. Exato. É diversão, porque isso aqui fortalece a nossa mente. Exato. E a gente busca isso. Nos mantém focados. Exatamente. Nossa mente, pelos nossos projetos de vida, nossos objetivos e o quanto a gente já alcançou, foi por estar focado. E isso aqui nos ajuda a focar. Então, vocês sabem que por trás tem coisas que nos ajudam a evoluir. Né? E dividir o que a gente sabe, compartilhar conhecimento e ver vocês dizendo, puxa, vocês me motivam. Puxa, vocês me fizeram não desistir. Puxa, vocês... Pô, sou fã de vocês. Que eu recebi esses dias. Né? Muito legal mesmo. Recebi. Nunca imaginei na vida. Sou o cara mais simples da face da Terra. O cara mais comum do mundo. Mas talvez eu um dia tava no lugar dele. Pensando, pô, que massa esse cara falando assim. Eu queria falar que nem ele. Uma vez a gente começou. É doideira. Um dia a gente começou. No ramo, né? Eu quando comecei, eu sempre trabalhei na área de vendas, desde os meus 15, né? Tenho 45, 30 anos na área de vendas. Posso dizer para vocês, comecei um dia como ser vendedor e fui aprimorando. O que esse cara aqui tem de dor? O que esse cara aqui pode... O que eu posso evoluir na linha de vida dele, né? Eu trabalhava numa loja de utilidades. Vendia panela, vendia parafuso, vendia de tudo. Aquilo foi uma escola para mim. E entrava todo tipo de público. E ele sempre tinha uma necessidade. E eu lembro que, às vezes, ele ia lá comprar, sei lá, uma chaleira. E eu mostrava para ele uma cafeteira. Também funcionava. Que legal isso, bacana. E você pode evoluir tanto na tua área que você tá, porque nós temos pessoas que assistem a gente, não só na área de ótica, mas tudo que a gente fala é na área de vendas. Tanto é que a gente tem um laboratório e quando a gente vai fazer algum treinamento presencial, que hoje é quase impossível, né, a gente tirou um tempo esses dias atrás para fazer um presencial que foi muito diferente como a gente faz hoje, de antigamente, e significa que a gente evoluiu, né? Então, a área de vendas não é para todo mundo. É para quem quer evoluir. É para quem quer uma carreira. E eu nunca vi, particularmente você que gosta de dinheiro, você que anseia por ter, não o dinheiro pelo dinheiro, mas o dinheiro pela ambição. Eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero algo melhor para minha vida, eu quero dar uma escola melhor para os meus filhos, eu quero que os meus filhos tenham o que eu não tive, eu quero evoluir. Não existe área melhor do que a área de vendas. Eu nunca vi isso. Não, mas o corretor ganha 6% de uma casa de 1 milhão. Ele está vendendo essa casa. Acreditem. Então, qualquer outra profissão, você vai precisar ter a área de vendas. Não, mas o engenheiro lá, ele projeta o prédio. Alguém vendeu para ele projetar. Tudo é área de vendas. Tudo. Imagem, tudo é área de vendas. Alguém vendeu essa caneca para nós. Nós tínhamos 4, 5 fornecedores para essa caneca do JJ Cash. Diga de passagem, linda, né?
As melhores canecas, os melhores cafés saindo daqui. A minha água com gás aqui, ela tem muito mais gás quando é colocada aqui. Então, fazendo o meu merchan aqui, né? Mas eu digo para vocês, tudo é área de vendas. Fala, Johnny, você tava... Às vezes, o pessoal que está nos ouvindo acha que, sou vendedor. O cara se menospreza, né? A área de venda não dá nada. Você que pensa assim às vezes, mas não diz, mas pensa. Como o Adriano acabou de falar. Para as pessoas enriquecerem, para as empresas serem construídas, para os negócios virarem impérios gigantescos, eles começaram com uma ideia e essa ideia tinha que ser vendida. Para se criar, se fazer dinheiro, algo precisa ser vendido. E para esse algo precisa ser vendido, alguém tem que vendê-lo. Só que toda vez que você vende algo, você pode exigir sua parte de participação nisso. E quanto melhor você for na venda, quanto mais resultados você é capaz de gerar com sua persuasão, mais você pode exigir ganhar. Então, aquele que se menospreza, aquele que acha que vendedor não é uma profissão, que vendedor é um quebra-galho, é só um mero momento que eu sou obrigado a ser vendedor. Se você pensa dessa maneira, duas alternativas. Ou você revê o teu conceito com os especialistas que vendem muito e são multibilionários na vida, ou você muda de profissão. Mas eu vou ser bem Só que saibam de uma coisa, mesmo você mudando de profissão, alguém nessa outra empresa, nesse outro negócio que te paga, ele vende algo para poder te pagar. Exatamente. Senão ele não te paga. E se você particularmente, não, eu vou trabalhar, sei lá, contabilidade, né? Eu vou trabalhar com contabilidade porque não precisa vender nada. Se tu não vender o teu conhecimento para essa empresa de contabilidade, tu não vai trabalhar nessa área. Ela não te compra. Exatamente. Então, vocês vendem a primeira coisa que vocês vendem, a sua imagem pessoal. Isso é assunto para um outro vídeo. Que a gente vai fazer depois. Então, gente, só finalizando a área de vendas, deem valor à venda. Porque se você parar a pensar, só depende de você. Exato. Não depende de ninguém. Quanto mais você vender, mais... E esqueçam esse negócio de, meu patrão me paga pouquinho, meu patrão não me valoriza, meu patrão não sei o que. Começa a vender o dobro. Começa a vender o dobro. Começa a se especializar e vender mais, se você não pode chegar pra ele. Meu nobre, ou minha senhora, meu salário tem que dobrar. Literalmente. Nós somos empresários. Sim. Nós valorizamos nossos funcionários quando eles geram resultado. Porque um dia nós fomos funcionários. Um dia nós precisamos evoluir como funcionários para poder receber mais. Sem literalmente chegar lá no patrão, não, recebi uma oferta melhor lá da outra empresa, vai me pagar 200 pila a mais e eu vou sair fora. Esperando que ele, não, preciso de você aqui, vou te dar o 200 a mais para você ficar aqui. Parem com isso. Se algum de vocês aí nos ouve, já fez isso, repense seus princípios de vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês recebem uma RX que contém adição, olha o poder que vocês têm na mão. O que é RX, Adriano? Receita de óculos, né? Uma receitinha, uma prescrição. Tem o pessoal feijão com arroz. Exato. Você tá lá, a área de vendas. Você vai vender um óculos. E você recebe uma prescrição, uma receita, um laudo optométrico, dizendo que contém adição ali. Ou seja, a pessoa tem mais de 40 anos. Você tem duas possibilidades. Ou você vende R$300, um bifocal, ou você vende o progressivo que tu acha melhor. Sei lá, 5, 10, 12, 15 mil reais. Um único óculos. Veja o poder que você tem nas mãos. Poder de ganhar mais ou de seguir ganhando a mesma coisa. Quando você evolui vendendo uma lente melhor, tudo vira melhor. Tudo fica melhor. Complementando isso, não se assustem. Quando a gente fala esses valores, e diz, talvez vocês digam para vocês falam é impossível de fazer. Para alguns é. Às vezes para nós um dia também foi. E realmente, fazer uma venda
desse naipe, 2, 3, 5, 7, acima disso. Não é uma venda qualquer. Só que você tem o cliente para isso. Exato. Tenha certeza absoluta. O cara pode entrar de chinelo, bermuda. Se ele tem o dinheiro e se você gerar o valor necessário no entendimento dele, que aquilo vai melhorar a vida dele, ele tá comprando saúde, não esqueçam disso. Exatamente. Vocês conseguem. Nesse caso é o nosso recadinho da manhã de sábado, né? Que a gente grava hoje. São 11h54 agora. Nesse momento. Pessoal, um forte abraço. Forte abraço, obrigado por acompanhar a gente. Espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, né? Sigam a gente no YouTube, quem tá me assistindo no YouTube, tá? Não deixem de acompanhar a gente. Valeu, até mais e um forte abraço.